Vamos agora, gente, ao Congresso Nacional falar aí com a Vanessa Lima, que tem os detalhes sobre a coletiva que o ministro da Economia, Fernando Haddad, fez agora há pouco sobre as novas medidas econômicas aí para o ano que vem. Vanessa, vem pra cá, minha querida, com você. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no Balanço Geral. Boa tarde, não é 12h11 agora. Terminou agora há pouco uma entrevista coletiva aqui no Ministério da Fazenda, concedida pelo ministro Fernando Haddad. E o que o governo quer, Fred? Fazer o que a dona de casa já tenta ali fazer muito bem, que é equilibrar as contas públicas, não gastar mais do que o que arrecada, do que o salário da dona de casa. Então, algumas medidas foram anunciadas, não com muitos detalhes, ainda vai ser publicada essa medida provisória que será enviada ao Congresso Nacional. E uma das principais medidas é em relação àquela tão falada aqui no jornalismo da Record TV, que é a desoneração da folha de pagamento. A desoneração foi prorrogada, isso por conta de uma votação no Congresso Nacional, foi para o presidente da República, presidente Lula vetou, só que o Congresso derrubou esse veto e esta desoneração da folha de pagamento foi inclusive publicada hoje. A lei foi publicada hoje, foi promulgada hoje pelo Congresso Nacional. E o que ela permite, Fred? Que as empresas, em vez de recolherem 20% da contribuição previdenciária sobre a receita, sobre a folha de pagamento, ela permite que essas empresas recolham um percentual de até 4,5% sobre a receita bruta. E aí isso fica como alternativa. Então as empresas vão optar por aquela que é mais vantajosa, segundo essas empresas de 17 setores da economia, elas acabam gerando mais emprego, isso porque essa desoneração, com isso elas conseguem pagar menos imposto, conseguem então gerar mais empregos. E aí, o que o ministro da Fazenda explicou? Que essa medida provisória, que será enviada ao Congresso Nacional, já publicada nos próximos dias, ela permite uma reoneração, um pagamento gradual, a volta do pagamento gradual, do aumento desses impostos pagos de contribuição previdenciária pelas empresas. E aí, como compensação, o ministro então sugeriu que o primeiro salário do trabalhador contratado por essas empresas beneficiadas, que ele vai ficar isento da contribuição previdenciária, no caso de no máximo um salário mínimo, e vai ter uma isenção de 50% dessa contribuição previdenciária para aquele trabalhador que receba até 2 salários mínimos, isso num primeiro salário. Porém, a ideia do governo é que esses 17 setores, várias atividades, voltem a ser reoneradas aí conforme já era anteriormente, antes mesmo da desoneração. E outras medidas também para aumentar a arrecadação do governo federal. Na pandemia, empresas do setor cultural, por exemplo, essas empresas ficaram liberadas de pagar imposto. Isso acabou sendo prorrogado até o ano de 2026. Primeiramente, eram só por 2 anos, foi prorrogado até 2026, mas a ideia do governo é retomar a cobrança desses impostos já a partir do ano que vem, porque, segundo Fernando Haddad, a ideia com essa medida era, por exemplo, deixar de arrecadar no máximo 4 bilhões reais com essas empresas do setor cultural. Só que neste ano de 2023, essas empresas deixaram de pagar não só 4 bilhões, mas 16 bilhões reais. E segundo o ministro também, esse valor pode ajudar a equilibrar as contas públicas. Medidas então anunciadas aqui no Ministério da Fazenda, e a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. A gente sabe que o Congresso Nacional está em recesso, mas segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa medida provisória, assim que for promulgada, assim que for publicada, na verdade, ela já vai revogar a lei que foi promulgada hoje no Congresso Nacional em relação à desoneração da folha de pagamento.